Os mercados de petróleo estão enfrentando sua maior crise em décadas, já que o Estreito de Hormuz foi praticamente fechado. Isso é uma loucura. O petróleo segue em alta e os mercados instáveis. Bitcoin também merece atenção. Vamos direto ao ponto no vídeo de hoje. É um momento muito louco nos mercados. Realmente aconteceu uma daquelas coisas em que nunca acontece nada. Caramba, isso realmente está acontecendo. Trump bombardeou o Irã, o Estreito de Hormuz está sob ameaça extrema e nenhum petroleiro está disposto a correr o risco de passar por lá. Vamos falar sobre isso. Então, segundo a Bloomberg, o transporte marítimo no Estreito de Hormuz está praticamente paralisado. Este é o mapa do tráfego marítimo. Olha só, tem um navio ali, 2 navios basicamente, ninguém está passando por lá. Você vê esse grande grupo de navios parados aqui, se recusando a atravessar o estreito, e outro grupo também parado, sem atravessar o estreito. Todos esses caras estão ancorados de cada lado do estreito porque ninguém quer passar e ser atingido por drones, certo? Dom, mensagem do Larry Keir. Cara, coloca as escoltas navais no lugar, mano. Até que haja uma resolução para o conflito com o Irã, o que pode demorar muito mais do que as pessoas esperam, ou até que haja o seguro que Donald Trump disse que iria oferecer. Os petroleiros sejam protegidos, assim como uma escolta naval para os navios que passam pelo estreito. Então provavelmente vamos continuar vendo essa situação, o que significa que 20% da porra da energia do mundo está presa. Implicações enormes, caos na cadeia de suprimentos. É difícil exagerar a gravidade desse problema. O ministro da Energia do Catar alerta que o petróleo pode chegar a $150 por barril em até 3 semanas se petroleiros seguirem impedidos de passar pelo Estreito de Hormuz. Isso é quase o dobro dos preços atuais. Nossa, mas você abasteceu seu carro recentemente. Agora talvez não seja uma má hora. Nossa. Olha, isso tem grandes implicações, porque não é só energia, quero dizer, é energia, certo? Mas é tudo, ok, é tudo. Então, claro, a maioria dos nossos fertilizantes no mundo todo são à base de petróleo. Então isso afeta tudo, de ponta a ponta. Todos os tipos de relatos estão chegando, e o que é verdade, o que não é verdade, é difícil de saber, claro, mas as refinarias asiáticas já estão tendo problemas porque não estavam esperando atrasos de várias semanas. Quando falamos sobre fertilizantes, com a primavera chegando, esperamos que todos tenham estoques para fertilizar os campos no verão. Agora, não é para espalhar medo ou algo assim, mas essa é apenas a realidade. Esse é o maior desastre petroquímico desde provavelmente os anos 70 ou algo assim. Faz muito tempo desde que vimos esse tipo de caos, e as implicações para os mercados são enormes. Certo, o que acontece depois? Quando o petróleo dobra de preço, tudo sobe, o custo para mover produtos de A para B aumenta. Certo, os custos de envio basicamente dobram, os preços das passagens aéreas aumentam, o preço de todos os seus produtos sobe. É um problema real. E, a menos que Trump resolva logo, com escoltas navais ou aniquilando o Irã, podemos enfrentar meses turbulentos nos mercados até haver alguma resolução para essa situação. No momento, estamos sendo guiados pelas notícias. Então, se Trump aparecer e anunciar que as escoltas navais estão chegando, o tráfego pode começar a fluir. A especiaria deve fluir bem. Então, adivinha? Os mercados vão disparar, o petróleo vai despencar e as coisas vão voltar a algum tipo de variação de normalidade. Mesmo que ainda haja ameaça constante no Estreito de Hormuz. Então, Donald, a gente pensou bem nisso, cara. Bom, rapaz. De qualquer forma, o petróleo bruto agora está em alta. Este é Brent 88. Nós rompemos essa faixa em torno de 84 ontem, então o petróleo bruto está subindo. Cara, só hoje você pode ver que estamos com uma alta de cerca de 6%. Bem, olha, o petróleo está rompendo. Pessoal, essa é a boa notícia. Vamos negociar isso, eu acho. Gráfico curioso no de ações, veja o semanal.
No petróleo, a tendência de baixa tem sido épica. O petróleo chegou a $134 em 22 de fevereiro. Isso aconteceu no início do conflito na Ucrânia, pois a Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo. Os mercados reagiram a isso. Esse rompimento interrompe uma forte tendência de baixa. O preço atual supera os topos anteriores e os topos mais baixos. Esse é um movimento importante para os mercados de petróleo. Isso indica que o barril pode chegar a $150. Não necessariamente a resolução pode vir rapidamente, mas a menos que isso aconteça, espere um caos extremo nos mercados de energia. E isso começa a afetar tudo nas próximas semanas, porque esse é o efeito cascata de bloquear 20% dos mercados mundiais de petróleo. Maníacos! Maníacos! Eu te digo, de qualquer forma, Samantha Leduc, quando você vê Lloyd Blankfein, do Goldman Sachs, alertando, eu sinto que uma queda está chegando, e agora 0,72, David Rosson, dizendo que crédito privado é uma bolha fraudulenta. Tudo isso em menos de 24 horas, eu não sei. Wall Street parece nervosa, os futuros do SPX abrindo com queda de 0,3%. Esse é o tipo de crise, aliás, que realmente pode derrubar os mercados. O SP500 já está parecendo pesado aqui há um tempo e não conseguiu ter uma alta significativa. Então, como venho dizendo nas últimas semanas, a menos que tenhamos algum tipo de catalisador positivo, e claro, todo mundo já esqueceu completamente disso. Ei, lembram quando diziam que as ações de software iam destruir tudo e cair a zero? Essa conversa já ficou para 2 semanas atrás. Pessoal, agora é tudo sobre Irã, petróleo e tudo o que está acontecendo no Golfo. Coisas malucas de qualquer jeito, sabe? O mais louco, a coisa selvagem é aqui. Eu falei maluco tipo 20 vezes nesse vídeo, sinal dos tempos. Pessoal, a coisa mais insana agora é isso. Se o SP500 caísse para tocar a média de 200 dias, isso mal seria uma correção a partir das máximas históricas. É só uma queda de 6% e mesmo assim o mercado provavelmente vai surtar com isso. Uma correção de verdade é 10%. Oficialmente, quando falamos dos índices corrigindo, é 10% o que nos traz até aqui. Então, em retestes anteriores, antes das mínimas das tarifas, em mercados realmente de baixa, são 20% nos índices, certo? Isso é tudo por aqui. Não sei se isso vai acontecer, mas vejo uma grande correção caindo para a faixa dos 6.000 pontos, embora não ache que seja o cenário mais provável. Mercados atualmente reagem fortemente a notícias, e qualquer solução tende a impulsioná-los ainda mais. Mas isso se arrasta por semanas e o petróleo dispara, podendo chegar a $150, como disse o ministro do Catar. Acho que as ações elas seriam prejudicadas nesse cenário. Fui estopado na minha posição comprada em Bitcoin ontem e saí no 0 a 0. Nada ganho, nada perdido, tudo bem? Reavaliar, olhar de novo depois, está tudo certo, ok. Na minha opinião foi uma operação bem executada. Peguei uma entrada decente, o preço subiu, mas não chegou no meu alvo. Tudo bem, recuou, fui estopado no 0 a 0, está tudo certo. Aviso sobre a próxima operação assim que realizar. Quem quiser operar comigo na BitUnix, o link está abaixo. Qualquer um pode se cadastrar de qualquer lugar. Isso significa que você pode se cadastrar e começar a operar todos os principais ativos que quiser. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, eles têm tudo, cara. Tem liquidez, tem as moedas. Compre nas quedas e venda nas altas. É, esse aí mesmo. E quando ele se cadastrou, você ganha os bônus de depósito bem legais. Olha só, $500 te dão 100 de volta, 1.000 te dão 200 e 2.000. Se você depositar $2.000 ou mais no seu primeiro depósito, você recebe $400 de volta. É um negócio insano, cara. Link aqui embaixo. Vai lá conferir. Muito obrigado. Então, simplesmente Bitcoin publicou isso. Eles ficarão sempre irritados. BTC é um golpe. Espero que você morra. Ah, $60.000 nunca valoriza. BTC é golpista. Espero que morra. Ah, $60.000. Ótimo. Agora posso comprar por menos. Nunca muda. Cara, o cabelo do Bitcoin é para odiar, cara. É tudo que eu sei fazer. O cabelo do Bitcoin é para odiar tudo, cara. Titanic Crypto disse: o Bitcoin segue o ciclo anterior até agora, a menos que o BTC recupere a zona FVG aqui, ou seja, fique acima da faixa de 72, 73, 74 mil dólares.
Ok, o mesmo resultado pode acontecer. Isso seria uma queda para 50 mil dólares, o que provavelmente seria o fundo dos fundos. Antes do mercado andar de lado por 2 anos e depois romper para novas máximas históricas, isso ainda vai demorar bastante. Quantidata 21. Não subestime, o ciclo econômico não pode ser considerado falho até que realmente tenha se desenrolado. Verdade, este é o ISM-PMI para a manufatura, claro. Olha, houve impulsos do ciclo econômico, mas de qualquer forma, o ISM-PMI para a manufatura é um indicador disso, e está rompendo. O ciclo econômico está começando a esquentar pela primeira vez em muito tempo. Os serviços dos Estados Unidos estão se expandindo, a manufatura dos Estados Unidos está se expandindo. Embora essa situação aqui com o Irã possa atrapalhar isso se durar meses, isso precisa de uma resolução rápida e a guerra é incerta, então vamos ver o que acontece. Mas geralmente, quando você vê esse tipo de rompimento acontecendo, isso indica que movimentos futuros de preço vão começar a acontecer. Ok. Preço do Bitcoin para o valor de Metcalfe. Agora estamos novamente na zona de valor extremo que só foi vista, você pode ver bem aqui, que só foi vista nos fundos anteriores de mercado de baixa. O Bitcoin está em promoção, poucas pessoas compraram, apesar do interesse. Wall Street tem comprado, mas muitos investidores de varejo ainda não. Recentemente, atingiu a média móvel exponencial de 50 dias. Atualmente, está testando de novo o topo desta linha de resistência, que era o padrão de triângulo. Assim, um rompimento seguido de reteste é normal. O que você não quer é que o preço caia abaixo da média móvel exponencial de 20 dias, hoje, cerca de 69 mil dólares. Então, um reteste dos 69 mil, tudo bem, tudo certo. Fechamento diário abaixo dos 69 mil aí é notícia ruim. Ok, só conseguimos ficar acima da média móvel exponencial de 20 dias por 3 ou 4 dias, o que não é bom. Ok, XRP, quero comentar porque entre as principais é a única que ainda não rompeu de fato acima da média móvel exponencial de 20 dias. Ela tem sido a mais fraca das 4, comparada ao BTC, Ethereum e Solana. Talvez haja uma relação risco-retorno melhor para observar aqui. Eu vejo que, se tivermos um rompimento da média móvel exponencial de 20 dias, se surgir qualquer notícia positiva, entrando no mercado aqui, fechamento diário, acima da média móvel exponencial de 20 dias, pode indicar oportunidade de trade para alta de até 2 dólares. Talvez seja difícil dizer, o XRP não é o favorito atualmente, mas segue entre as principais moedas de interesse. Cris postou isso, Cris Milassa. Então aqui vamos nós de novo. As buscas por STRC atingiram o recorde histórico no Google. Essas são as ações preferenciais de dividendos da MicroStrategy. Eu tenho essas, elas pagam tipo 11% ou uma parada absurda assim. É incrível, o dinheiro está entrando e na verdade quando o dinheiro entra, isso acontece. Beleza, esse cara aqui, Adam Livingston, postou isso. Informei que a STRC comprou cerca de 858 bitcoins por dia de negociação nesta semana, mesmo com alguma desaceleração. A STRC recebe só 500 bitcoins por semana, pois sempre que negocia acima de 100 dólares, Saylor vende mais STRC e depois compra Bitcoin. Mesmo com apenas 500 bitcoins por dia, são 125 mil por ano. Aliás, 500 bitcoins diários, se apenas a MicroStrategy comprar, já é mais do que os mineradores produzem diariamente, absorvendo toda a oferta. Não citamos Bitcoin, ETFs, baleias ou países comprando. Só o Michael Saylor, por causa da STRC, está sugando todo o dinheiro, cara. Todos os Bitcoins sendo levados pelo Saylor. Beleza. Interessante, muito interessante. Talvez eu deva comprar mais MSTR, já tenho STRC, mas ela é mais focada em dividendos. Não sei quanto investir e se coloco todo o meu dinheiro nisso. Tenho investimentos diversos em ações de dividendos, REITs e similares. São boas empresas de energia, etc. Mas MSTR, cara, se o Bitcoin disparar, ela vai subir ainda mais, não vai? Não é? Se o Bitcoin sair dos atuais, 70 mil e for para, digamos, 180 mil, isso dá um ganho de cerca de 150, 160% a partir daqui. Mas nesse cenário, certo, você tem que lembrar da MicroStrategy. Isso foi lá em novembro de 24, é uma loucura. Uma faixa de preço mais razoável seria um pouco acima dos 400 dólares.
Então, em julho, ok, o BTC estava por volta de 100 mil. Estava por volta de 100 mil lá em novembro, dezembro de 24. Vamos apenas dizer 100 mil. Então, a 100 mil, a MicroStrategy vale aproximadamente 4 dólares, 400 dólares, então, digamos, a 200 mil. Isso não deveria implicar, então, em um valor aproximado da MicroStrategy de cerca de dólares, aproximadamente? Isso significa que a estratégia supera o BTC de novo. Vou comprar mais um pouco disso. Acho que já tenho um começo, digamos assim, mas talvez eu compre mais um pouco mesmo assim. O mercado da Marathon Digital segue precificando a empresa apenas em paridade com suas reservas de Bitcoin, ignorando totalmente seu futuro grande negócio de data center de IA. Teve um pouco de food recentemente, dizendo que a Marathon venderia todos os seus Bitcoins. Eles só atualizaram os termos, dizendo que podem comprar ou vender Bitcoin se necessário. Se precisarem financiar algo do data center, não vão simplesmente vender os 55 mil BTC no mercado. Ok, só para deixar claro aqui, eles têm uma pilha enorme de BTC. E o preço atual, pelo qual você está comprando o Bitcoin, ou a ação, basicamente está no mesmo nível das reservas de Bitcoin, o que não leva em conta o fato de que não é só uma holding, mesmo que eles sejam isso. Segundo o maior detentor corporativo de Bitcoin, é uma empresa de mineração, não uma holding. Está migrando para a IA, como fizeram outras do setor, e teve grande valorização. Ainda não tenho uma posição nisso, mas com certeza estou de olho. Ok, na verdade eu tenho uma posição. Desculpa, quis dizer que não tenho uma posição nova. Tenho um lote antigo de antigamente. Está no prejuízo com os preços atuais, mas talvez eu compre outro lote para adicionar. Esse também pode dar prejuízo. Espero que dê lucro. Vejo isso crescendo com a narrativa dos data centers de IA, mas depende das ações desses centros voltarem a subir. Com todos os mercados pesados pela crise do petróleo, lembre-se que pode haver ainda mais caos. Beleza, Meta continua se enrolando dentro desse triângulo enorme aqui. Se romper para baixo, é terra dos goblins para a Meta, cara. Se romper para cima, vou vender minha pilha toda em Shena por uns 850. Vai ser incrível. Se isso acontecer, Tesla continua nessa tendência de baixa muito bonita, super limpa, cara, super limpa. Então é só ficar de olho nisso. Quando a Tesla romper essa linha laranja, provavelmente esse é o sinal para entrar comprado. E quando a gente romper abaixo da média móvel exponencial de 200 dias aqui, ou a linha roxa no gráfico, isso pode ser um sinal para entrar vendido, até lá embaixo, por volta dos 330 ou algo assim. Vou seguir atualizando e monitorando. Galera, ainda não estamos no círculo aéreo. Quero que você entre nesse grupo absolutamente incrível que construímos para você, ok? Essa é a nossa comunidade privada. Sou eu, minha equipe de pesquisadores experientes, nossa comunidade incrível lá dentro, ajudando uns aos outros, compartilhando ideias. Muita gente entra no mundo cripto sozinha e geralmente se dá mal. Ter uma comunidade ali para te apoiar, para te dar suporte, para te dar ideias, muda o jogo, porque a gente está dando ideias. Não somos só um grupo de apoio, certo? Grupo de apoio à saúde mental dos Cryptolerks. Também somos isso, mas compartilhamos posições longas e curtas em ações, metais e criptomoedas. Beleza, você recebe um relatório semanal de altcoins, um relatório semanal de ações. Você vai ganhar um curso de trading que custa 299 dólares totalmente grátis. E mais, token, bot de análise e bot de sinais. É um valor incrível. São 50 dólares por mês. E eu pensaria, 50 dólares por mês? Tipo, do que você está falando? Pois é, a maioria das pessoas por aí está jogando fora milhares de dólares todo mês, cometendo erros bobos, fazendo besteira. Podemos ajudar você a manter a sanidade no círculo interno. Aproveite 7 dias de teste grátis pelo link abaixo. Obrigado e até o próximo.